بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e as piores coisas são as invenções na religião. E todas as invenções na religião são inovações. E todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas que são a tradução deste livro do Sheikh Al-Albani, intitulado Talkhisu Sifati Salati Nabi sallallahu alayhi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha. O resumo da descrição da oração do profeta sallallahu alayhi wa sallam, desde o takbir até às saudações finais, como se tu a visses. E o autor, rahimahullah, disse: a oração sobre o minbar. A oração sobre o minbar. E, antes de iniciar, convém mencionar ou definir o que é um minbar. Definir o que é um minbar. E o minbar é algo sobre o qual sobe o imam, al-khatib, para fazer o sermão, geralmente o sermão da sexta-feira. Então, o minbar é algo sobre o qual sobe al-imam para fazer o seu sermão, que seja o sermão da sexta-feira ou também qualquer outro tipo de sermão. E depois o autor disse: e é permitido ao imam de fazer a oração sobre um local elevado, como por exemplo sobre um minbar. É permitido ao imam de fazer a oração sobre um local elevado, como por exemplo sobre um minbar, a fim de ensinar às pessoas a rezarem. A fim de ensinar às pessoas a rezarem corretamente. Então aqui o sentido da palavra do Sheikh é que convém ao imam de fazer a oração, de efetuar a oração sobre um local elevado, como por exemplo sobre al-minbar, a fim de ensinar às pessoas, a fim que as pessoas o possam ver e que possam aprender a fazer a oração. Então aqui é um ensino, é uma forma de ensinar às pessoas, por exemplo, a fazer a oração. Então convém que o imam faça a oração em cima do minbar, a fim que as pessoas presentes possam
aprender a fazer a oração corretamente. E isto não é uma coisa a fazer sempre, não é? Mas como ensino, de vez em quando, é muito benéfico para as pessoas presentes, que geralmente muitos deles não sabem fazer a oração corretamente. Então o imam, o líder da mesquita, que normalmente que sabe fazer a oração corretamente, que estudou, que tem o conhecimento suficiente, a capacidade de ensinar às pessoas a fazer a oração da forma que nos ensinou o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Depois o autor disse, então o imam sobe sobre o minbar. Aqui o autor, rahimahullah, nos vai mostrar, esclarecer como deve efetuar o imam. Então o imam sobe sobre o minbar e inicia a sua oração sobre ele. O imam que quer praticar esta sunnah, o que deve fazer, deve subir sobre o minbar. E convém de esclarecer também que faz parte da sunnah de fazer a oração sobre o minbar, para que as pessoas aprendam, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam o fez. O profeta sallallahu alaihi wasallam o fez. Então aqui Sheikh Al-Albani está unicamente a realçar ou a sublinhar um ponto esquecido por muitas pessoas, que é o facto que o imam ensine às pessoas a fazerem a oração corretamente. Então o imam sobe sobre o minbar e inicia a sua oração sobre ele, dizendo Allahu Akbar. Então o imam sobe sobre o minbar, as pessoas estão a observá-lo, estão a olhar para ele, e ele faz Allahu Akbar. Faz Allahu Akbar. Takbiratul Ihram. Depois recita o Alcorão. Depois inclina-se. Depois desce os degraus do minbar a fim de se prosternar sobre o solo. E depois volta a subir sobre o minbar e efetua a segunda unidade de oração exatamente como a primeira. E foi desta forma que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, fez. Foi assim que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, procedeu. Subiu sobre o minbar, fez takbiratul ihram, recitou o Alcorão, fez a ruku', a inclinação, se levantou de a ruku', se voltou a pôr direito da inclinação e desceu os degraus do minbar. Os degraus do minbar. E se prosternou no solo. Não se prosternou em cima do minbar, que geralmente o minbar não é largo, não é espacioso. É apenas, geralmente tem 3 degraus e um local unicamente para se sentar e para que o khatib, o imam, faça o seu sermão. Então o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, desceu os degraus do minbar e se prosternou, fez a sujud no solo. E depois de terminar a prosternação, e logo que é o momento de se levantar para fazer a segunda rak'ah, a segunda unidade de oração, volta a subir os degraus do minbar e faz exatamente a segunda unidade de oração, a segunda rak'ah,
e exatamente como a primeira. Exatamente como a primeira, e termina a oração no solo, a sujud, depois senta-se e faz a tashahhud no chão. Depois o autor passou a outro ponto, dizendo: a obrigação de orar, ou a obrigação de rezar atrás de uma sutra e de se aproximar dela. Então aqui o autor, rahimahullah, nos vai falar de uma outra questão, de um outro assunto da oração, que é o facto de orar, de fazer a oração atrás de uma sutra e de se aproximar dela, isto é, de se aproximar da sutra. E uma sutra é algo atrás do qual se posiciona a pessoa antes de começar a oração. Por exemplo, atrás de uma parede, ou de um muro, ou de um pilar, ou de uma coluna, ou qualquer outro tipo de objeto que a pessoa coloque à sua frente, como, por exemplo, um banco também, uma cadeira, etc. Então, a sutra é algo que a pessoa coloca à sua frente, se for algo que a pessoa pode transportar, como o caso de uma cadeira, o caso de um banco, o caso de um pau que a pessoa espeta no solo à sua frente, etc. Ou também o caso de uma coisa imóvel, como uma parede. Como, por exemplo, também um pilar, uma coluna que está firme, sólida, que não se mexe. Então a pessoa faz a oração por detrás de uma sutra. Depois o autor, rahimahullah, diz: é obrigatório de orar atrás de uma sutra. Reparem bem aqui, Sheikh al-Albani tem como opinião que tomar uma sutra, o facto de orar por detrás de uma sutra, é uma obrigação. Então o Sheikh disse: é obrigatório de orar atrás de uma sutra. E isto em qualquer lugar que seja. Que seja nas mesquitas, como também fora delas. Isto é, que a pessoa faça a oração dentro da mesquita, ou que a faça fora da mesquita. Nas grandes mesquitas, como nas pequenas mesquitas. E isto porque a ordem do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam é geral, sem exceção. A ordem do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam é geral e sem exceção, sendo que disse sallallahu alaihi wasallam: لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين يعني الشيطان. E aqui o autor mencionou uma evidência, mesmo se este livro é um resumo e que o Sheikh mencionou poucas vezes, evidências, pois as evidências foram mencionadas no livro original. Aliás, o livro original tem todas as evidências e cada palavra, cada assunto mencionado pelo autor tem a sua respectiva evidência. Mas, como todos sabem, aqui estamos a ler o livro que é o resumo, a fim de simplificar as coisas para todos e que seja mais rápido, pois o livro original é bastante longo
bastante longo e necessita muitas aulas a fim que seja terminado. على كل حال, a tradução deste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não ores ou não rezes senão atrás de uma sutra, e não deixes passar ninguém entre ti e ela, e se alguém tentar passar, então impede-o, impediu de passar, pois está com ele um diabo. Repito, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: não rezes senão atrás de uma sutra. Então vemos aqui que é uma ordem. É uma ordem. Não rezes senão atrás de uma sutra. E não deixes passar ninguém entre ti e ela. Aqui é uma segunda ordem, que é de não deixar passar ninguém entre ti e ela, isto é, a sutra. Entre ti e a sutra, ninguém deve passar. E se alguém tentar passar, então impede-o, tens de impedir esta pessoa de passar, pois está com ele um diabo. Esta pessoa que tenta passar entre ti e a sutra tem com ele um diabo. Tem com ele um diabo. Isto é, um diabo o acompanha. Um diabo está a incitar a passar pela tua frente. Então a pessoa tem de impedir alguém de passar à sua frente logo que está a fazer a oração. E a forma de impedir é a pessoa põe o braço à sua frente. A pessoa está a fazer a oração atrás de uma sutra. Se alguém quiser passar, a pessoa apenas põe o seu braço, e geralmente as pessoas o fazem por distração. As pessoas, a maior parte das vezes, o fazem por distração, não se apercebem que a pessoa está a fazer a oração, então passam ou tentam passar. Mas geralmente, a partir do momento em que a pessoa estica o braço, a pessoa muda de trajeto. Ala kulli hal, voltamos à palavra do Sheikh e repito aquilo que ele disse. E ele disse: é obrigatório de orar atrás de uma sutra, e isto em qualquer lugar que seja. Então a pessoa que entra na mesquita e que tenciona fazer a oração Tahiyatul Masjid, as duas unidades de oração de saudação da mesquita, esta pessoa não vai fazer a oração no meio da mesquita, mas se aproxima de algo, se aproxima de uma parede, por exemplo, de uma das paredes que estão na direção de Al-Qibla, ou, por exemplo, se coloca atrás de um pilar, e geralmente nas mesquitas há pilares. Então a pessoa ou se coloca atrás de uma parede, ou se coloca atrás de um pilar, ou se coloca até mesmo atrás de uma outra pessoa que esteja a fazer a oração. Por exemplo, imaginemos que a primeira fileira está completa. Estão várias pessoas sentadas. Então a pessoa vem, se coloca na segunda fileira e toma como sutra uma pessoa que está à sua frente. Ou até pode tomar como sutra uma cadeira na mesquita. Ou até pode tomar como sutra uma cadeira na mesquita. E como o autor disse, que seja nas pequenas como nas grandes mesquitas, que seja nas pequenas mesquitas, que são as mesquitas onde fazemos a oração geralmente, ou que seja nas grandes mesquitas, como por exemplo no Masjid al-Haram, a mesquita sagrada de Meca, também a pessoa tem de tomar uma sutra. E que seja fora das mesquitas também, aquele que faz a oração no campo, por exemplo, ou
no trabalho, ou na escola, etc., ou em sua casa, a pessoa tem de tomar uma sutra, tem de se colocar atrás de uma sutra durante a sua oração. Depois o autor diz: e é obrigatório de se aproximar da sutra, de acordo com a ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então aqui é mais um ponto, que é que a pessoa deve se aproximar da sutra. Não se deve afastar muito da sua sutra, de acordo com a ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam. E a distância entre o local onde se prosternava o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e a parede, quer dizer, e a sutra, atrás da qual orava, era equivalente ao espaço necessário para passar uma ovelha. Quer dizer que entre o local onde o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam pousava a sua testa e o seu nariz e a sutra, havia um espaço suficiente para passar uma ovelha. E reparem bem que aqui é o local onde a pessoa se prosterna, o local onde a pessoa pousa a sua testa e o seu nariz. Entre o local onde a pessoa pousa a sua testa e o seu nariz e a parede, ou entre a sua testa e a coluna, o pilar, ou entre a cadeira, ou entre qualquer outro tipo de sutra, a pessoa deixa um espaço suficiente para passar uma ovelha. Para passar uma ovelha. Isto é, logo que a pessoa está prosternada. Logo que a pessoa está de pé, obviamente, a distância é um pouco maior. É um pouco maior que logo que está prosternada. Então, entre o local da prosternação e a sutra é a distância que o espaço suficiente para que possa passar uma ovelha, mas logo que a pessoa está de pé, a distância é um pouco maior. É um pouco maior e os sábios dizem geralmente são mais ou menos 3 passos. São mais ou menos 3 passos. Quer dizer que a pessoa logo que se posiciona atrás de uma sutra, vê mais ou menos, e não vai estar a medir exatamente, vê mais ou menos a distância que há de fazer 3 passos. Se põe atrás da sutra de uma distância de 3 passos, mais ou menos. Depois o autor disse: então aquele que age desta forma terá assim feito o seu dever. Aquele que faz a oração atrás de uma sutra e que se aproxima dela, que não fica muito distante da sutra, que faz de maneira que logo que se prosterna entre o local da sua prosternação e a sua sutra haja um espaço suficiente para que possa passar uma ovelha, então a pessoa fez aquilo que é um dever para ele, aquilo que é obrigatório para ele. Depois o autor sublinha que desta forma ficamos a saber que aquilo que fazem as pessoas nas mesquitas, que é de rezarem no meio das mesquitas, longe das paredes ou dos pilares, é unicamente o fruto da negligência da ordem e da maneira de agir do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Para terminar aqui, o autor nos diz que aquilo que fazem muitos muçulmanos nas mesquitas, que é de não tomarem sutra, de não se colocarem atrás de uma sutra logo que fazem a oração, é um erro. É um erro que contradiz
a ordem e contradiz também a forma de orar do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que é que nos ordenou de tomarmos uma sutra, e ele próprio tomava uma sutra logo que fazia a oração. Ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.